Curiosidades sobre Demon Slayer. As dúvidas que cercavam o sexo de Koyonyaru Gotouji. Mangakás mulheres em shonen não é nada incomum. Mesmo assim, ainda é bastante frequente que muitas autoras usem pseudonimos para assinar suas obras para esse público-alvo. Os motivos são diversos, porém o principal ainda é de evitar possíveis preconceitos com a obra. Apesar de hoje isso não ser um problema como já foi no passado, Koyonyaru Gotouji optou por manter em segredo se era um homem ou uma mulher. Alguns fãs da obra suspeitavam, mas apenas em 2020 que um funcionário da Shonen Jump confirmou o fato, vazando a informação. A novidade foi muito bem recebida, tanto com mensagens de apoio, como parabéns. Esse estranho cenário ainda existe em muitas editoras, pois a direção das mesmas acredita que como as obras são para o público masculino, deve-se ter um coração masculino. Entretanto, os próprios mangakás homens e outros funcionários gostariam de uma presença maior de mulheres, pois elas poderiam dar novas ideias sob um ponto de vista diferente. Demon Slayer é baseado na primeira obra da autora. Koyonyaru Gotouji começou sua carreira aos 24 anos, quando participou do 70º Prêmio Jump Treasure Newcomer Manga em 2013 com o trabalho Kagarigari. Este era um mangá de 45 páginas sobre matar demônios. Depois, já pela Jump Comics ela publicou 3 one-shot, histórias únicas, entre 2014 e 2015, antes de fazer sua primeira serialização com Demon Slayer. O fato curioso é que, mesmo não sendo a mesma obra ou uma continuação, o mangá lembrava em vários aspectos Kagarigari, especialmente na temática central de matar demônios. Demon Slayer começou a ser publicado em 15 de fevereiro de 2016 e foi encerrado em 18 de maio de 2020 na revista semanal Weekly Shonen Jump, totalizando 23 edições no formato takobo. A mitologia japonesa em Demon Slayer. A presença de personagens ou referência à mitologia japonesa é bastante comum nos mangás. Isso porque, historicamente, o povo japonês possuía sua crença em demônios e deuses temíveis. E ela existe até hoje em algumas regiões. Entre alguns dos seres que já apareceram em Demon Slayer temos Nurarion, o principal antagonista de Demon Slayer. Muzanki Butsuji é baseado neste demônio. Esta entidade é como o ancião e líder em todas as reuniões yokai, demônio em japonês. Também chamado de o comandante supremo de todos os monstros, todo demônio ouve os comandos de Nurarion, com muitos deles sendo seus seguidores fiéis. Tenomi Tenomi é um yokai que apareceu no Gazu Yakiyaji de Toriyama Seki, um livro de ilustração com publicação em 1776. Possui a aparência de uma pessoa velha sem olhos no rosto, pois ele os tem nas palmas das mãos. Este demônio é rápido e possui um olfato poderoso, o que o ajuda a capturar suas vítimas no escuro. Em Demon Slayer, temos Yahaba, que é um jovem ao invés de um idoso e que também possui os olhos nas mãos. Raijin na mitologia japonesa. Raijin é o deus japonês nascido da morte e pode controlar trovões, relâmpagos e tempestades. Apesar de trazer chuva para o mundo, caos e destruição também chegam. Raijin voa pelo céu em nuvens escuras e lança relâmpagos em pessoas desavisadas abaixo. Este deus do trovão é sempre visto com uma auréola budista tradicional feita de tambores, que ele utiliza para criar seus relâmpagos. Por outro lado, em Demon Slayer, Kyogai usa os tambores que estão em seu corpo para poder mexer as salas, sumir do ambiente e até mesmo atacar. Referências histórias em Demon Slayer. A obra de Koyonyaru Gotouji conta com muitas referências históricas, especialmente na ambientação do mangá. Primeiramente podemos citar o fato de sempre ressaltarem que estão na Era Taisho. Normalmente, quando temos histórias com referências a samurais, elas costumam se situar no período Edo. Contudo, a escolha dela foi por um período menor, que durou apenas 15 anos e veio logo em seguida do período Edo. Esta época tem como marca um contraste muito severo entre os níveis da civilização. Por conta disso que é o choque do protagonista ao sair de uma vila no interior e chegar em uma cidade grande. Outras referências interessantes são brincos Anafuda de Tanjiro. Acredita-se que eles possam ser um tipo de herança, que antepassados dele usavam. Já as cartas de Anafuda são basicamente cartas japonesas, normalmente com flores. A do protagonista provavelmente também é, mas por conta da semelhança com o Sol Nascente, foi alvo de polêmica em países como a Coreia do Sul, que diziam que eles eram uma provocação por conta de lembrar o símbolo da bandeira imperial japonesa, usada na Segunda Guerra Mundial. Uniformes dos caçadores de demônios. Apesar de muitos pensarem se tratar de uma espécie de uniforme escolar, na verdade, eram trajes militares da época. Uma curiosidade é que os uniformes escolares são baseados nele também. Por conta disso, a autora consegue passar a impressão de um ensino médio, mesmo sendo uma história bem violenta. Flores de Glicínia, o anime coloca elas em posição de importância, pois são as únicas que conseguem manter os demônios longe.
As flores de glicínia também são conhecidas como flores imortais que ocupam a área onde quer que sejam plantadas. Os corvos mensageiros. A presença de tantos corvos e deles serem os mensageiros pode parecer estranho para muitos, mas tem uma explicação. No Japão, a presença deles equivale à dos pombos no Ocidente. No entanto, a relação deles com as aves, que são maiores e mais inteligentes, é mais respeitosa. Dessa forma, seu uso se explica por eles estarem em basicamente todo lugar. E aí, você sabia dessas curiosidades? Deixa nos comentários a sua opinião. Se você tem alguma pergunta, quer que eu fale sobre algum anime ou personagem específico, deixa o like, segue o canal e até o próximo vídeo.